o time Spinelli e Jonas para conversar aqui com a gente. Por favor, salva de palmas para essa dupla dinâmica. Cada um de vocês, muito obrigado. Jonas, Gil, tanto uma travessia com alunos, como uma regata precisa de uma preparação muito bacana e muito intensa. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho disso, a ideia que você apresente, o que você fez, depois o Spinelli e a gente vai preparar. Bom, Bom, gente, vamos começar falando um pouquinho sobre o que foi esse meu projeto. Para quem não sabe, eu corri uma regata esse ano passado, 2023, chamada Mini Transat. É uma regata de travessia do Oceano Atlântico em solitário, em barquinhos de 6,5 metros, 21 pés. E esse é o barquinho baixo, na chegada. E de onde veio essa ideia da regata? Muitos e muitos anos atrás, na década de 70, tinha uma regata de travessia do Atlântico solitária chamada Ostar. Era uma regata bem famosa da época, atravessava da Inglaterra para os Estados Unidos, e foi onde algumas lendas da vela se criaram, como o Éric Tabarly, da França. Ele ganhou essa regata e daí ele começou a ficar famoso. E ele começou com uma história de barcos que eram construídos para a regata offshore, para aquilo dali, e começou a ganhar muito com isso. Foi crescendo e chegou num ponto em que a regata estava multimilionária. Você tinha barcos de mais de 30 metros competindo a regata com uma pessoa só a bordo, porque tinha mais linha d'água, só com um patrocínio absurdo você conseguia fazer. E aí teve um inglês, o Rob Salmon, que decidiu que, bom, aquilo dali não era o espírito da regata original, que era só uma pessoa com seu barquinho e oceano. E aí ele falou, bom, como eu trago isso de volta para o pessoal, para o público normal, para o velejador Harris mortal sem um patrocínio multimilionário? Limite o tamanho do barco. Então, em 77, ele lançou a primeira Mini Transat, que teve 24 participantes na época. Eles saíram lá da Inglaterra com uma parada nas Ilhas Canárias e atravessaram para o Caribe. E, bom, a partir daí, esses eram os barcos da primeira edição da Mini Transat. Você tinha tantos barcos de produção de série da época lá, os Venetozinhos, etc e tal, quanto barcos que foram construídos especificamente para regata, os protótipos, né? E mantendo essa divisão de protótipos e barcos de série, o negócio evoluiu até 2023, que foi a última edição da regata, já a 24ª, a cada 2 anos que ocorre a regata. E hoje em dia são 90 barcos na raia, com mais uma fila de espera de 75. E você tem então 135 malucos que querem atravessar o Atlântico solitário no 21 pés. Para você ver que não tem doido no mundo, né? E, enfim, virou uma regata das mais conceituadas que tem, mas ainda mantendo essa história do barco pequeno, o que acaba sendo muito legal, tanto para tornar ela ainda acessível a um velejador normal, e ao mesmo tempo vira um grande playground, um grande laboratório para as classes mais avançadas. Os IMOCA, os classe 40, o pessoal, pouca gente sabe, mas a primeira cria basculante foi de um Mini. O sistema de lastro de água para barco de offshore de regata, também coisa que foi inventada em Mini. E os primeiros barcos de oceano com foil, full foiling, são Minis. Hoje tem um Mini foiler que faz 25 nós de velocidade, em 21 pés de oceano, para vocês terem uma noção. E essa foi a última largada da Mini Transat. Para você chegar e fazer essa regata, não é apenas chegar, comprar o seu barquinho, se inscrever e tá de boa. Tem todo um circuito qualificatório antes. Então a gente tem que fazer 1.500 milhas em regata, ou regatas oficiais da classe, as quais são todas em dupla ou solitário, e todas de longa distância. A menor regata da classe lá na Europa são 160 milhas, a Santos Rio é 185. A maior regata qualificatória da classe é de Les Sables, na França, aos Açores e volta. São 1.000 milhas ida e volta. Ou era 1.000 milhas de ida, 1.000 milhas de volta. Enfim, essa não fiz e não gravei. Mas tem regatas indo para Fashnet Rock, indo para atravessando o Golfo de Biscaia. Todas as regatas são, cada uma aventura em si, uma aventura à parte. E esse circuito qualificatório acaba sendo um negócio muito gostoso, muito divertido de correr. E você cresce muito como velejador fazendo ele. Além disso, você também tem que fazer 1.000 milhas solitários sem parada, num percurso pré-definido pela classe.
no Golfo de Biscaia ou no Mediterrâneo. E isso fora de regata, então você faz quando você quiser, avisa a classe que está saindo, faz o percurso, comprovando com waypoints e fotos, etc. E aí na chegada, você velejou uma semana, 10 dias, direto, sozinho no teu barquinho. E aí a classe te fala, ok, cumprindo esses dois, você está habilitado para fazer a Mini Transat. Fora isso, você ainda tem que competir por vaga com o pessoal, o resto do pessoal que está querendo fazer a regata. Antigamente era pouca gente, hoje em dia tem muita. Então, para estrangeiros fora da Europa, você pode fazer apenas a qualificatória e já está dentro, tem umas vagas reservadas. Para os europeus, acaba sendo uma competição brutal. Foram 90 barcos que correram essa última Mini Transat e 75 ficaram em lista de espera, não conseguiram fazer, porque fizeram menos mini regata do que os outros. Então quem corre mais regata está qualificado, quem corre menos regata está de fora. E é isso aí. A qualificação toda a regata deve ser feita o skipper com o barco. Tem que ser o mesmo barco que você vai correr a Mini Transat, senão não vale. Se trocar de barco no meio do caminho, tem que começar de novo. Esse foi o barquinho que eu escolhi para correr, era um Pogo 2, um barquinho francês, já muito provado, é um barco antigo de Mini Transat. Esse meu era do ano 2006, mas é um barquinho que é considerado indestrutível lá no meio dos minis. Era o mais seguro de fazer e como o meu projeto todo era competir e aprender, sem foco em fazer pódio nem nada assim. Aí eu peguei esse daí que eu sabia que eu ia chegar de qualquer maneira, nem que seja boiando, que fosse boiando. Mas aí foi esse barquinho, foi um ótimo barco para a regata toda. O nome do barco era Borrachudo, em homenagem aos mosquitinhos de Ilhabela, que acho que todo mundo conhece aqui. Eu sou de Ilhabela, então tinha que fazer homenagem ao nosso mais infame habitante, né? Aí ele velejando, isso foi a minha primeira regata no Mediterrâneo, que foi justamente a menorzinha, 160 milhas, de Barcelona até Maiorca, nas Ilhas Baleares. E em seguida a gente já entrou numa outra de 500 milhas, mas aí a história foi bate-papo depois. Bom, fiquei 1 ano e meio fazendo qualificação. Eu comprei o barco em dezembro de 2021, fiz a temporada de 2022 no Mediterrâneo, foram 5 regatas só, mas cada uma, essa primeira foi 160 milhas, depois foi tudo 500, 500, 300 e 500 de novo. E aí fiz essa temporada lá, depois levei o barco de caminhão para a França, para o Atlântico, corri uma temporada na França, inclusive a Fashnet Race, a Mini Fashnet. E aí, qualificado, fui para a Mini Transat. Esses eram os 90 malucos que estavam em Messables do Olone, no pier da Vendée Globe, para largar para a Mini Transat de 2023. Aí vamos começar a regata. A regata em si foi um espetáculo. A largada foi um negócio fora de série. Foi, para começar, a própria saída do canal foi um espetáculo, porque tinha torcida dos dois lados, tinha um monte de gente na borda do canal, batendo palma para todos os velejadores que passavam. A França tem essa cultura de vela, então tinha muita gente ali para assistir a largada da Mini Transat. E o dia inteiro passou um pouquinho como um sonho. Eu fiz uma largada convencional, com código 0, saindo para a regata, como eu já tinha feito tantas outras vezes na regata, foi só em regatas qualificatórias, foi só repetir o processo de sempre, mas ao mesmo tempo parecia que aquilo era irreal, que não estava acontecendo de verdade, porque no final de contas foram 2 anos de qualificação, mais 3 anos de preparação financeira, mais um tempão sonhando com isso desde criança. Então foi muito legal, muito gostoso, foi um espetáculo. E aí começamos. A Mini Transat tem 2 etapas, a gente sai da França, vai até a ilha de La Palma, nas Ilhas Canárias, e de lá a gente atravessa do Caribe. E cada uma dessas etapas tem uma personalidade diferente. A primeira etapa é basicamente você conseguir cruzar o Golfo de Biscaia e o Cabo Finisterre sem quebrar, e aí conseguir descer pelos alísios portugueses e ir embora com vento em popa até chegar nas Canárias. Isso daí foi a nossa surpresinha do ano, 40 nós de vento no Cabo Finisterre, com 3, 4 metros de onda. Foi um tal de botar terceiro riso na mestra, decidir se ia colocar tormentinho ou não. Como ia passar mais ou menos rápido à frente, resolvi não colocar, não ir na frente para me arriscar. Então fiquei só brincando de mestra no terceiro riso para deixar ela passar e depois volto a tocar no modo regata. Mas, bom,
Esse é o tipo de condição que a gente consegue pegar com esses barquinhos de 21 pés, e é isso que faz o Mini tão especial. É um barquinho que anda, é um 21 pés, que sente como um 21 pés, como um barquinho ágil de regata, e é gostoso de velejar por causa disso, e ao mesmo tempo aguenta coisas como essa, 40, 50 nós de vento, onda de 3, 4 metros e vai por aí afora. O barco é muito bem planejado, muito bem feito para aguentar esse tipo de situação. Passado o Finisterre, achamos que íamos pegar os ventos alísios portugueses empurrando a gente costa abaixo, mas não, pegamos 3 dias de calmaria na costa de Portugal. E aí eu fiz uma decisão tática meio ruim, me joguei para a costa, achando que ia ter mais vento lá, não tive. E aí o pessoal começou a afastar um bocado. Mas teve umas navegações interessantes de bruma, de vento fraco, sem visibilidade nenhuma. E 3 dias lidando com isso aí. A minha antena de AIS tinha voado no Cabo Finisterre nessa tempestade toda. E aí, consequentemente, não vi os outros barcos também. Então eu fiquei meio isolado, sem ter notícia de ninguém. E foi interessante até a parte psicológica disso, de achar que todo mundo tinha ido embora e não, eles estavam mais perto, um pouquinho na frente, mas mais perto. E aí veio a redenção, a gente pegou os alísios portugueses, entraram quando eu estava por volta de Lisboa, a frota toda ali mais ou menos perto, e aí a gente desceu com um vento de 15 a 20 nós, às vezes rajado de um pouquinho mais de 20, direto de Lisboa até a Ilha de La Palma. 3 dias de planeios de balão, com o barco andando a 8, 9, 10, 11, 12. O top de velocidade dessa perna foi 13 nós. E o bichinho voando. A partir daí chegamos na Ilha de La Palma, tivemos um pit stop de 20 dias para esperar a temporada de furacão e largamos de novo para a segunda perna, que é uma dinâmica toda diferente. Uma perna que você tem vento favorável quase o caminho todo, os alísios, 20 nós de vento de popa e o barco voando o tempo inteiro. Só que são 15 a 17 dias de navegação. No meu caso deu 17, os primeiros colocados fizeram 15. E isso machucou o barco. Por mais que seja tudo descer ladeira, e era o comentário geral era, não, agora é só descer ladeira. É um descer ladeira a milhão, muito longo. E aí, se o primeiro dia você está ali em euforia, o segundo também, o terceiro também, e de repente você começa a pensar, ok, não vai quebrar nada, porque está tudo estalando, tudo trincando, tudo, e as coisas quebram. Então, os primeiros dias a gente ainda pegou um ventinho mais tranquilo, conseguimos velejar com ventinho fraco, eu consegui andar legal, meu barco era bom para com fraco. Então ali no terceiro dia eu estava no top 3 da regata, mas depois quando entrou o vento mais forte, o pessoal com os barcos mais modernos começou a ir embora. E isso foi quando entrou o vento mais forte, os alísios. Foram, desses 17 dias de travessia, foram bem uns 12 a 14 assim. Balão em cima, mestra plena, genoa plena ou primeiro riso, dependendo. Andando a 8, 9, 10, o top de velocidade da travessia foi 14, e teve vários momentos em que a gente estava ali fazendo, não baixava de 10. Esse barco era um absurdo nesse ponto. Botando o piloto automático, indo dormir com o piloto automático tocando e seguindo o baile. Tivemos uma quebra, lembra aquele negócio do você fica pensando se o barco não vai quebrar? Então ele vai quebrar. Ele vai quebrar, independente. Todo mundo teve quebra do primeiro ao último, e aí dependia do quão preparado você estava para reparar o barco, né? Eu tive uma quebra dessa ferragem do leme. O leme do Mini é como do laser, é uma ferragem que prende ele no casco, que abraça o leme. Uma ferragem de inox dessa espessura, e numa atravessada cisalhou completamente. Eu tinha uma de reposição, então fiz a troca no meio do mar ali, baixei as velas, consegui trocar. Só que eu tive que repor o pino por um pouco mais fino, o pino do leme. E aí com isso eu fiquei com um jogo no leme e não pude botar a velocidade no barco como eu estava botando antes, tive que reduzir um pouco para poder chegar sem quebrar mais nada. E deu certo, como a ideia era toda chegar, foi uma beleza. Conseguimos chegar tranquilo assim. Teve gente que teve que laminar ferragem de leme em fio de carbono no meio do mar, teve gente que teve que quebrou cruzeta, teve gente que explodiu 2 balões e foi por aí afora, né? Teve tudo que a gente não quebra imaginável, mas todo mundo preparado e a maioria conseguiu chegar. E aí chegamos em Guadalupe, 17 dias depois, no Caribe, e foi um dos dias mais especiais da minha vida. Cara, é cansado você tá, hein?
Cansado, morrendo de vontade de uma comidinha quente que não fosse desidratada. E olha, mais feliz, nossa, cara, cruzei de chegada chorando, entrei no porto chorando, vi a namorada esperando lá chorando, foi um chororô danado o dia inteiro. E agora olhando de novo para trás e pensando na regata, faria tudo de novo. Foi um espetáculo, foi uma experiência. Como velejador eu cresci um absurdo, como velejador, como navegador, e recomendo para qualquer um que queira fazer, por mais maluco que seja o sonho, por mais maluco que seja a navegada, é possível. O processo para chegar lá, quando você olha para trás, é o que você mais se diverte. Então, é uma pincelada na minha Transat. Agora eu vou passar para o tio para falar das travessias dele. E tem mais coisa, mas a gente vai conversando no bate-papo depois. Então, obrigado, gente. Parabéns, cara. Parabéns. Olá, pessoal. Muito obrigado aí da paciência de vocês estarem esperando até agora. E eu vou fazer uma apresentação talvez um pouquinho mais longa que a dele, para a gente desmistificar um pouco a travessia oceânica. Eu já falei disso no Vela Show, para evitar que o pessoal pense que só super-herói atravessa o mar. Não é assim, eu não sou super-herói, não sou super-atleta e não tenho nem 10% do preparo do Jonas. Não, Tá? isso, tio. Mas vocês vão ver que tudo, se for bem planejado, vai dar certo. E vai chegar uma hora que você vai perceber que você precisa desistir. Tá? O mar não aceita desaforo. Esse é a primeira coisa que a gente vai aprender. O mar não aceita desaforo. O mar não aceita impostores. Tá? Então não é super-herói, mas tem que ter um preparo. A gente vai ver já já. Vamos falar como é que são as grandes travessias, como a gente vai se preparar, quais são as habilidades necessárias aí para que você possa fazer, e alguns mitos e dúvidas sobre travessia oceânica, tá? Apresentando o Soneca, para quem não conhece, é um Samoa 33 do Caminho. Esse barco completa 18 anos em maio agora e tem 65 mil milhas navegadas, tá? Sem nenhum problema. O único problema que ele tem é o comandante às vezes. O comprimento dele 10 metros e 23, boca 3,42, 1,60 m de calado, velocidade de casco, ou seja, a velocidade para o qual ele foi projetado. Além disso, não adianta pôr mais vela, você vai adernar mais e andar menos, ok? O deslocamento máximo 6.200 quilos, mas para vocês terem ideia, de comida, eu tirei 2 toneladas agora que eu cheguei lá, tá? De comida. Eu tenho 600 litros de água e 200 litros de diesel. Tá? Só de comida foram 2 toneladas. Então, esse deslocamento acaba sumindo. Esse barco tem uma polar que dá uma ideia que ele vai navegar 110 milhas por dia. Ele chega, já fiz 170 milhas no dia. Mas carregado desse jeito, ele vai dar 100, 110 no máximo. Então, o pessoal precisa comer menos na travessia, é o que eu vou fazer agora, tá? Na preparação, a gente faz a manutenção do barco. Essa manutenção é longa, ela começa um ano antes. Tudo que eu tenho dúvida eu vou trocando, tudo, tá? Vou estudar as rotas e a navegação, principalmente a época de você fazer a travessia. Se vocês olharem os manuais e os alfarrábios, aí vocês vão ver. Para essa travessia que a gente faz, você vai fazer exatamente esse rumo que está aqui na minha camiseta, não? Porque aqui tem um centro de alta pressão que não tem vento, chamado Centro de Alta Pressão de Santa Helena. Eu vou falar deles mais adiante, tá? Na meteorologia, você vê data de saída. Nós vamos sair nessa data, nesta época. Quando a saída é certa, nós vamos ver o que acontece. Medicamentos, e aqui eu tenho um treinamento da tripulação e muito medicamento para a gente fazer, inclusive sutura, ponto, aplicação. A gente tem condição de fazer isso a bordo.
tá? E depois nós vamos comprar as provisões. Para você comprar as provisões, aqui você tem já como abastecer o barco. E nós temos manutenção durante as travessias. Nessa daqui quebrou o leme de vento, eu tive que fazer uma rosca de 3,16 no barco balançando. Aqui quebrou o suporte do piloto automático. Esta peça aqui foi feita com uma lixa de unha de mulher, tá? Fazer uma esferinha com lixa de unha de mulher. Então aquelas manutenções que você fala na sua travessia, você não tem noção do que acontece num barco grande. Nesse caso aí, estourou o punho da genoa, um anel de aço inox de 8 milímetros de espessura, com 30 a 35 nós de dentro, ele voou longe, e a gente levantou a trinqueta é essa vela menor que não está largável aqui, a genoa está enrolada, e aqui eu estou passando um cabo de Spectra por dentro da alça, para a gente poder usar a genoa. Eu tinha genoa de reserva, mas não ia dar para colocar. Aí teve a ideia da Teodora, que está aqui com a gente. A Teodora costurou um araminho num cabo, depois um cabo num cabo mais grosso, e aí a gente enfiou e conseguiu fazer essa passagem, e usamos a mesma vela o resto da viagem. Foram 2.500 milhas com esse conserto, mas eu tinha uma vela de reserva. Aqui o lugar mais inusitado para você usar uma esmerilhadeira. Uma das peças deu defeito e eu precisava tirar um pouquinho dela. Então 220 volts, inversor, esmerilhadeira, e eu fazendo o serviço de torneando a peça para poder colocar de volta e ter o leme de vento funcionando. Habilidades necessárias: bom preparo físico. Não é brincadeira você trabalhar 1h30 direto, dormir 4h30, 24 horas por dia, durante quase 40 dias. Você precisa de preparo, tá? O meu treinamento começava assim, antes do treino. Depois do treino ele estava assim. Você precisa de conhecimento básico de manutenção. Precisa saber resinar, fibrar, mexer com madeira, com hidráulico, elétrica? Não precisa, mas precisa ter um pouco de ideia, porque muita coisa vai acontecer. A parte de conhecimento de vela, navegação e meteorologia, ela é ensinada a bordo. Na verdade, a travessia é um curso, tá? Mas eu preciso que você tenha, no mínimo, noção do que eu estou falando. Aconteceu da gente ter que risar a vela várias vezes. Para risar a vela eu tenho que passar o amantilho para frente da genoa, e eu falo para o rapaz, pega o amantilho e coloca na retranca. Ele fala para mim, o que é amantilho? Quando ele fala isso pela quarta vez, eu tenho vontade de fazer ele caminhar na prancha com uma bola de ferro no pescoço. Tá? Tem que conhecer o barco. O pessoal fala, não, eu já sei velejar, eu vou para a África. Não, você vai fazer um curso de vela no Soneca, se tiver data. Por quê? Porque chega na hora, o Soneca, quando foi para a água, tinha 4 cabos na polpa, hoje tem 19. 19, cadê a Joana? A Joana está lá, se divertiu hoje, com 19 cabos para ela comandar. Tá? O planejamento pessoal é importante. Para vocês terem ideia, eu tive 5 desistências no último mês. A tripulação montada, fechada, e eu tive 5 desistências. Por quê? Faltou planejamento. O cara planeja as férias dele e acha que o barco vai sair naquela data. Não vai sair naquela data. O barco provavelmente vai sair entre 1º de dezembro e 20 de dezembro. Não adianta você marcar a data das tuas férias se você não pode cumprir. Nós tivemos um desembarque 10 minutos depois da gente ter saído. O cara desistiu, nós íamos sair às 9 horas da manhã, preparamos o barco, às 9h10 ele diz assim, eu não vou mais. Então, veja, o que é isso? Planejamento.
Você precisa ter resiliência, porque você vai dormir desconfortável, você vai dormir molhado, você vai levantar na chuva com frio para rizar uma vela e saber que isso é viciante, tá? Muitas vezes eu estou lá e digo assim, nunca mais eu faço isso. Não dá um mês eu já estou planejando a próxima, tá? Disposição para foinas. A gente percebeu, em alguns casos, o cara postergar uma manobra porque está chegando no fim do turno dele, ele vai jogar para o outro, não é legal? Vamos levantar a genoa, vamos levantar a genoa. Deixa eu testar. Falta 10 minutos, deixa o outro se virar. Isso não pode acontecer, tá? Alto astral, tranquilidade e, fundamentalmente, bom humor. Porque muita coisa acontece num barco que tem 4 metros quadrados e 5 pessoas dentro. Muita coisa acontece. Esse é um questionário que eu faço, eu não vou falar um por um, eu faço esse questionário para o candidato, tá? Se ele quer ir para a África, além de fazer os 3 cursos, eu quero saber isso. Nenhuma dessas perguntas é limitante. Se o cara disser não para tudo, ele pode ir para a África. Mas a gente vai tentar que ele melhore alguma coisa e que ele faça, no mínimo, 60% dessa brincadeira. Tá? Aqui tem um negócio interessante. Você conseguiria subir no mastro? Ah, eu tenho medo de altura. Tá bom. Durante os nossos treinamentos, a gente vai tentar ver se você consegue subir. Porque, eventualmente, e na última viagem, você que estava, eu tive que subir no mastro, eu não deixo o aluno fazer isso. Se bem que a Teodora faz melhor do que eu, mas tudo bem. Uma outra coisa que o comandante tem que perguntar para a sua tripulação, todo dia, você comeu? Você tomou líquido? Você dormiu bem? Você foi ao banheiro? Você tomou banho? Você tomou vitamina C? Por que isso? Porque a gente por aqui começa a perceber a depressão e a perda de rendimento da tripulação. Uma das coisas que acontece, o cara começa a não escovar o dente. Ele de manhã cedo esquece, hoje não vou tomar banho. Isso é um sinal do início de enjoo e sinal de depressão. Então você tem que ficar atento à sua tripulação em viagem longa nesta situação, tá? No seu caso não acontece, você não tem que se preocupar com ninguém. Não, mas tem que se perguntar para você mesmo também nesse ponto. Sim, você começa a abandonar hábitos normais, tá? Bom, os aplicativos que eu uso são os mais simples possíveis. Se vocês não sabem, o Soneca não tem nenhum equipamento eletrônico. Ele não tem plotter, GPS, radar, estação de vento, nada. Ele tem um rádio SSB e um AIS para a gente dormir, mais nada. Mas em compensação tem 5 sextantes. Cada tripulante tem o seu sextante. Dá para fazer navegação assim. Mas eu uso carta sinótica da Marinha, é só saber ler a carta sinótica. Você já sabe o que vai acontecer, eu vou apresentar alguma coisa aqui. Weather Routing, no OpenCPN e agora também tem no Navionics, tem uma forma de você traçar uma rota da época que você quer sair e ele diz qual a rota você vai fazer. Antigamente a gente fazia isso com carta piloto na mão, eram 12 cartas, uma para cada mês do ano, tá? Depois vocês vão ver a rota estimada, sugerida e executada, nós vamos ver em seguida. Meu acompanhamento com o Giovanni Dulif, ele faz através do Enrich, que ele me manda SMS ou e-mail. Eu tenho a previsão diária. Por quê? Dá para a gente fazer, inclusive os alunos recebem uma apostila de meteorologia prática, para você abrir, olhar o tempo e saber o que vai acontecer. Mas isso faz a gente caminhar 2, 3 dias sabendo.
mas você pega o melhor rendimento em 2, 3 dias e vai cair numa posição que não tem vento. Já o do livre consegue ver uma questão mais macro e ele leva você saindo das depressões, das regiões de pouco vento. Ao contrário do que vocês pensam, o que vocês chamam de tempestade, a gente fica feliz que o barco anda. Mas duro é você perder uma regata por uma casca de ovo. A gente joga uma casca de ovo e a casca de ovo passa ao barco. Isso é horrível. Nós ficamos 3 dias assim. E aí a organização... E nós temos também o que eles chamam de gate. Ele diz para mim, olha, em 3 dias você tem que estar entre essas duas latitudes. E você escolhe o melhor caminho até lá. É a melhor forma de se fazer atualmente a previsão meteorológica. E aí eles dão... Esse exemplo é da terceira travessia. Já com a tripulação preparada, a gente devia ter partido aqui. Mas aqui, a África do Sul fechou por causa do Covid. Nós tivemos que esperar mais um mês. E aqui, quando a gente sair, eu fiquei internado com Covid. Eu saí literalmente do hospital para Cape Town. 4 dias depois de alta do hospital, a gente estava no rumo e a tripulação, cadê a Lucimara? A Lucimara, Daniel, cadê o Daniel? Daniel, cadê a Carla? Eles foram os meus enfermeiros. Eu fiquei 14 dias deitado e eles dando remedinho para mim e fazendo exercício pulmonar, 20 exercícios pulmonares e 20 exercícios físicos para eu conseguir levantar. Então eles tocaram o barco sozinhos, realmente. Na alimentação, esse planejamento de comida liofilizada não pega no Soneca, tá? Aqui a gente tem frango ao curry e coco, palheta ao mel e mostarda, picanha com ervas finas. Esse é o cardápio básico do Soneca, tá? E para vocês terem ideia, a gente tem no cálculo de mantimento o que cada um come. A gente faz uma média da tripulação para saber o que cada um come, para fazer um bom planejamento de comida, ok? E nós temos umas guloseimas surpresas para cada 1000 milhas, 2.000 milhas, 3.000 milhas, cruzar Greenwich, aniversários, a primeira tempestade, a gente chama vento acima de 40 nós, a gente comemora, e terra à vista. O que eu tenho de proteína não refrigerada? A nossa proteína não refrigerada são potes de conserva de comida feitas em casa. Nós levamos 180 potes de comida. Isso daqui dá para ida, volta, mais 40 dias. Por isso que o Soneca está pesado, a próxima tripulação vai comer menos, tá? Para a gente andar mais. Cambuza de emergência. O que é cambuza? Cambuza é uma palavra italiana que significa tudo que você coloca dentro do barco. De comida, WD-40, Sikaflex, tá? No nosso caso, a gente tem, como a gente tem tudo isso in vitro e em conserva, eu tenho que imaginar que todos os vidros quebrem ou que todos estraguem. Então, se eu perder toda a comida, eu ainda tenho comida para mais 40 dias. O Soneca fica uns 2 centímetros mais fundo quando está assim. E não contem com pescaria, a não ser que a Teodora esteja a bordo. Ah, e a Lucimara também, né? Na verdade, o que acontece com a pescaria é que em 4.000 metros você não pega nada. Você vai rebocar a isca até sair a tinta da isca. Você só pega onde tem um alto fundo, tá? Que passa de 4.000 para 1.800, para 1.000 metros, para 300 metros. Aí sim você começa a ter peixe. Então você não pode contar com pescaria. Mas a gente teve sorte. A gente pegou um belo de um atum e um dourado nessa viagem. Na outra, dourado sororoca. Nossa rotina a bordo é 1h30 de trabalho e 4h30 de descanso. Por que 4h30? O nosso ciclo de sono é de hora e meia em hora e meia. É muito melhor você dormir 3 horas do que 4.
você acorda meio baleado, porque você acorda no meio de um ciclo. Então, este turno de 1h30 de trabalho e 4h30 é o ideal. Mas isso exige num barco como o Soneca, que tem 33 pés, que tenham 4 pessoas trabalhando. Eu sou passageiro, eu não faço nada. Quando eu faço errado, né, Daniel? Deus aí. Quando eu faço errado. Tá ok? Eu fico fora do turno. Para isso a gente tem o rodízio de cama, porque são 3 pessoas dormindo e uma no turno. E aí tem o rodízio das camas. A gente fala cama quente. Tem também o rodízio do preparo do café da manhã, do almoço, lanche e janta. Nem sempre é a mesma pessoa, para ela não cansar. Então, uma vez ela faz o almoço, outro faz a janta, outro faz café da manhã. E o ideal é que tenha um mineiro fazendo o café da manhã. Porque nós tivemos uma mineira fazendo que tinha até biscoito de polvilho no café da manhã. Tá? A gente faz uma navegação prática de sextante e navegação astronômica. O tempo inteiro a gente está fazendo isso. Nessa viagem não tivemos muita chance de fazer, né? Foi muito pouco tempo e sem condição. A nossa comunicação básica é radioamadorismo, é o rádio SSB. Para quem gosta de tecnologia, vamos lá. Primeiro, a gente, com telefone celular, em 78 dias de mar, eu consegui falar 75 vezes. Navegação no rádio amador também 75 vezes. No outro ano, de 75 dias de mar, a gente conseguiu falar 5. O telefone via satélite não conseguia conectar. Starlink, a gente consegue conectar até 60 milhas da costa. Mais do que isso, a gente também não conseguiu. Tá? Então, mesmo com planos diferentes, muito difícil a conexão ainda. Porque o que a gente tem, o pessoal navega costeiro, ele ainda está dentro de alcance e o barco está estável. Agora eu vou fazer um resumo, já que vocês estão cansados, de todas as travessias oceânicas do Soneca. Aqui estão todas as travessias. Esta foi a primeira. Dá uma olhada o que foi planejado. Isso se a gente saísse no dia 26 de dezembro. Nós saímos no dia 6 de janeiro. Olha o que aconteceu. Esta viagem tem 3.400 milhas. Olha o que a gente fez. 800 milhas a mais, porque saímos 10 dias depois. Tá? Esse é um problema. Aqui nós fizemos o planejamento certinho. E para vocês conhecerem, o Fábio fez aquele documentário que passa no canal Off. Foi ele que fez. E o Tomás chegou no barco e perguntou assim: aonde fica esse tal de mastro? Essa era toda a habilidade que ele tinha, tá? E nós fizemos uma ótima travessia. Esta travessia foi a travessia padrão. Nós planejamos esta, saímos no horário certo, fizemos isto e isto na volta perfeitamente. Que dia que foi essa? Essa daqui, nós saímos dia 20 de novembro de 2019, tá? E nós fizemos exatamente o que foi proposto. Olha o tempo de viagem e olha a distância. Agora, aqui nós tivemos um problema. O centro de alta pressão de Santa Helena, que eu falei para vocês no começo, que fica parado aqui, ele embananou e foi quase até a Bahia. Aqui eu tinha vento e correnteza para o Caribe, e aqui eu não tinha vento. Nós ficamos só 14 dias com vento de 6 nós de popa. Não existe nada pior. Tá? Eu conheço, Felipe. 14 dias, 6 nós de popa. Tá? Mas depois deu para descer. E esse daqui não vou nem dizer, eu saí só 2 meses atrasado. Tá? Mas nós fizemos em 36 dias, ó. Aqui, algumas besteiras minhas. E nesta região aqui, nós ficamos 4 dias a 200 milhas do centro do furacão. Foram 4 dias com 65 nós de vento e onda de 8 a 10 metros. Eu vou dizer para vocês que é muito mais
divertido do que ficar 14 dias parado com vento de popa. Aqui a gente andava, e andava bem, tá? Então, não se preocupem com o número 65, não se preocupem com o número 20. Isso é número. O que você precisa saber é o que fazer com o teu barco, a hora certa de risar, o que teu barco aguenta. E aí sim, você tem uma configuração ideal para você andar em qualquer situação de vento, tá? 65 nós, com 8 a 10 metros de onda, foi divertido, na minha opinião. O Daniel não acha muito, tá? Foram 3 travessias e meia. Por que e meia? Porque esta foi a última. Vocês já ouviram falar no El Niño? Então, o El Niño pegou o centro de alta pressão daqui, dividiu em 3 e falou: hoje ninguém vai para a África. A gente fez esse percurso aqui. Quando a gente chegou aqui, a ideia era, eu vou mostrar para vocês, descer quase até o Polo Sul, e se tudo der certo, mais 31 dias, a gente já estava andando há 12 dias. Para vocês terem ideia do que é percurso, nós fazíamos aqui uma média, linha reta de singradura, entre 2 pontos, de 60 a 70 milhas dia, algumas vezes 30, algumas vezes menos que isso, tá? Só que o Enrich marcou que a gente fez no total 2.510 milhas em 20 dias. Isso dá 132 milhas por dia. Sabe por quê? Bordo, 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 bordo. Só vento contra. Nessa situação, o ideal seria este rumo com vento favorável. O que a gente pegou? Até a latitude do Uruguai, razoável. Depois, para ir para frente, era abrir muro com a testa. Então, esta viagem não foi completa. A gente voltou. Estava a Teodora, Carol, Ivan e Lucas. A Carol entrou no barco no dia que o rapaz desistiu. Carol, tô indo. Espera aí, tô fazendo uma mala. E embarcou com a gente. Tá? Essa viagem deu 2.510 milhas. E nós não conseguiríamos de forma alguma passar. Olha o centro de alta pressão, seria isso daqui colocado aqui, ó. Olha como ele estava nessa época. No centro de baixa pressão, o vento aqui é horário, tá? Ele estaria assim. A gente está querendo descer, estava vento contra. Aqui ele é anti-horário, seria vento contra também. Se eu tivesse descido como o pessoal pedia, para descer direto e virar para lá, aqui eu ia já pegar vento forte contra por vários dias. Veja que já seria dia 19. Aqui eu estaria quebrando a cara e acabando a água. Para chegar aqui eu ia levar 30 dias. E aí ainda tinha que ir para lá. Então, não teve quarta viagem, por isso foram 3 viagens e meia. A quinta viagem, ou a terceira e meia, vai acontecer em 25. Alguns momentos marcantes da travessia. Olha só, surpresa que a gente abriu quando fez 1.000 milhas. Aqui, ó, quando marcou 2.000 milhas. Aqui quando a gente pegou 40 nós. Tá, essas surpresas na primeira viagem foram feitas pela Lucimara, na segunda pela Teodora. Alguém sabe que passarinho é esse? Tinha sangue? Parece um tchê, né? Mas vocês já viram um passarinho desse voar 100 milhas da costa? A gente já estava a 100 milhas da costa e ele tentou acompanhar o barco várias vezes, ele ia embora e voltava, ia embora, nós tentamos pegar da água, comida, mas não deu. E uma hora que o barco começou a sair, ele tentou chegar e já não chegou mais no barco, porque o barco já estava mais veloz. A nossa comidinha aí feita a bordo.
Jantar de frango. Tem um arroz, um brócolis, uma carne, purê de batata. Ah, queria E esse é o Ivan. Uma travessia. Aí a Carol fazendo a comida. E aqui, olha só a nossa velocidade. Não dá para ir para a África assim. Que delícia. Nós, em outras situações, tivemos que colocar o style largável, Teodora, colocando o style largável, para levantar a trinqueta, para poder rolar a genoa, porque já estava chegando aos 40 nós, aí é só de trinqueta. Aí a Carol terminando um riso na mestra, e aí ela caçando. Olha o teu barco pulando, olha. Você acha que é só o teu que pula? Aí a genoa está com 30% e ela fazendo um riso. Ela navegava só de laser, nunca tinha saído no oceano, tá? E para pegar 40 nós e fazer isso, não precisou de muito tempo, ela foi rapidamente para isso. E agora voltando para Ubatuba, tem voltando, olha que para não falar palavrão que azar, né? Mas essa foi a primeira tripulação que fez ida e volta, fora a Lucimara, que já fez isso também, tá? Esse é o dourado que a gente pegou, a Teodora pegou, né? E o jantar da volta de Ubatuba foi um atum que a gente pegou em seguida. Foi, para nossa caideira, para comemorar. Isso daí é só um spoiler para vocês verem como é que é o cais de corda de Santa Helena. O desembarque é feito em cabos. Quando você chega aqui, você pendura como Tarzan e tenta cair fora da água. Tá? Que delícia! Às vezes a onda vai subindo, tem vários degraus aqui. Às vezes ela chega até aqui em cima. E essa é a parte calma da ilha, é o único lugar que você pode desembarcar. Vocês vão ver, esse é um dia calmo. Tá? Você vai ver, ele vai conseguir pular agora. E é o cara que faz o táxi boat, você não usa o seu Não tem como, você não tem como pegar. Esse é o cara. É o cara que já conhece o suficiente. Ele vai no balanço, ele conta as séries, o barco levanta, o cara desce, quer ver? Levantou, o cara desce correndo ali e já não tem água no degrau, tá vendo? Se tiver correnteza, você tem que ficar segurando, senão elas arrastam você pro barco. Por isso tem gente que fundeia aí, às vezes nem desce. Não consegue descer. Para você ter ideia, olha o mar batendo aqui e abre buraco aqui, ó. Nossa. Abre túnel, tudo. Essa é a próxima. Não dava para Napoleão. Tá bom? Gente, muito obrigado. O Yacht Club, tá? Obrigado pela oportunidade. Nós somos as ordens aí. Muito obrigado.